Olá, olá, olá! Estamos nós outra vez de volta com a cena 10 do livro de Atos dos Apóstolos. E eu, ABCI Luiz, seu servo, aqui para ensinar essa metodologia e também para criarmos um canal onde tenhamos um comentário falado das Escrituras, algo inédito aqui na internet. Um lugar onde você tem a possibilidade de entender um texto, quais as implicações para as nossas vidas desse texto e como se chegar a essas conclusões, como nós chegamos a essas conclusões. Porque uma coisa é você ouvir a pessoa dizer, olha, esse texto ensina isso, 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 e você não ter a base de como ela chegou àquelas conclusões. Aqui não. Aqui você aprende e entende como nós chegamos às conclusões, porque aqui a gente mostra o passo a passo, do início ao fim, de como interpretamos o texto. E você tem aí um material para usar como quiser, ok? Então vamos lá pro nosso personagem. Primeiro personagem desta cena 10 do livro de Atos dos Apóstolos. O primeiro personagem é o Ananias, tá bom? É o marido da Safira. Ele aparece então pela primeira vez no verso 1 do capítulo 5. Então vamos lá dar uma olhada no que o verso 1 nos ensina. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. O que nós aprendemos aqui? Vamos trocar aqui primeiro o nome, né? Vamos trocar o nome aqui do personagem para Ananias. Ananias. Pronto. Lembrem-se que eu deixo tudo meio pronto, né? Eu trago o texto para cá e agora eu vou fazer o ajuste da verdade inicial. Qual é a verdade? O que o texto está nos dizendo a respeito de Ananias? Lembrando, de Ananias. Ele é o nosso personagem. Então vamos lá. Ananias. Olha, eu poderia colocar assim: Ananias era um certo homem que com sua mulher vendeu uma propriedade, certo? Mas eu vou reduzir isso já ao máximo. Ananias, juntamente, aí sim eu vou pegar aquela parte, né? Juntamente com sua mulher, não preciso do nome dela, se quiser deixar, pode. Ananias, juntamente com sua mulher, ou eu posso reduzir ainda mais, fazendo isso, ó. Ananias e sua mulher venderam uma propriedade. Verso 1. O verso 1 está nos ensinando isso. Então, o que nós aprendemos aqui? Eu e você aprendemos o quê? Eu vou trabalhar isso aqui agora. Eu e você aprendemos que o casal pode vender o que possuem juntos. Juntos, tá bom? Estamos falando do Ananias, mas o Ananias fez algo com alguém. Então, o Ananias representava o marido naquele casamento. Então, a Bíblia está nos ensinando que o que nós temos é nosso, nós podemos vender, nós podemos nos desfazer daquilo que é nosso. Essa é a primeira lição que a gente tem, certo? Essa lição ela vai se desdobrar agora no verso 2, e o verso 2 começa a mudar totalmente o sentido aqui da coisa, mas por hora a gente aprende que o que é nosso, né? Não era dele, não era de Ananias, era do casal. E o Ananias, apesar de ser um indivíduo com todas as características de um indivíduo particular e pessoal, no casamento
ele tinha uma parceria com a sua esposa, ele era um com a sua esposa, então na hora de vender aquilo que lhes era comum, os dois tiveram que decidir juntos, tiveram que vender juntos, tiveram que fazer juntos. Isso nos ensina que no casamento a gente faz as coisas juntos, ok? Então vamos lá, vamos dar sequência, vamos para a lição de número 2. Lição de número 2, agora verso 2, tá? Primeiro é a segunda verdade, a gente precisa declarar que é a segunda verdade e declarar que é a segunda lição. Então vamos lá. Mas, em acordo com sua esposa, reteve parte do preço e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Ananias, vou apagar aqui, em acordo com sua esposa, reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Não vou alterar em absolutamente nada o verso. Vou pegar isso aqui, vou jogar para cá e vamos ver o que a gente aprendemos. Eu e você aprendemos que quando decidimos seguir a igreja, doando esses recursos para serem administrados para o bem comum, não podemos nos passar por iguais se não estamos agindo igual. Vamos deixar assim por enquanto. Ananias, em acordo com sua mulher, reteve. Vou apagar tudo e vou começar de novo. Vou apagar tudo e vou começar de novo. Eu e você aprendemos que o marido nunca deve entrar em acordo com a esposa. Tá ficando mais próximo aqui do texto. Entrar em acordo com a esposa para fingir ser na igreja o que ele não é. Fingindo estar vivendo como todos deveriam viver. Assim ficou mais próximo da realidade. Vamos só ajustar o que está errado aqui em cima. Vivendo. Então, qual é a lição que nós aprendemos aqui? Que o marido, ele nunca deve entrar em acordo com a esposa para fingir na igreja que ele é igual a todo mundo, que ele está fazendo o que todo mundo está fazendo, que ele está vivendo como todo mundo deveria viver, como Deus espera que ele viva. Então, a esposa não pode concordar com isso, o marido não deve tentar impor essa ideia. Por quê? A gente vai ver na lição seguinte. Então aqui a gente aprende que isso não deve acontecer. Em cima a gente aprende que o que é nosso é nosso. A gente tem o direito de vender. O que a gente não pode, a segunda lição vai dizer, é pegar isso e fingir que estamos vivendo. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Tem gente que finge que entrega o dízimo na igreja. Ele finge que ele está vivendo igual a todo mundo. E existe um acordo dele e da esposa para fazer isso. Ele finge que entrega, ele recebe um valor muito maior. E aí os dois, em acordo, entregam apenas parte daquilo que deveria ser entregue. Isso pensando nos dízimos. Né? Naqueles dias a gente está pensando que eles entregavam tudo.
Aqui a gente está pensando nos dízimos e nas ofertas. Então tem gente que finge. E existe um acordo para esse fingimento, certo? Isso é perigoso. A gente vai ver na sequência. Vamos lá então para a terceira verdade, certo? Deixa eu só alterar isso aqui. A isto. Beleza. Agora vamos lá. Terceira verdade e também a terceira lição. Vamos lá. Terceira verdade. Então disse Pedro a Ananias. Ananias ouviu Pedro lhe dizer: aqui eu posso apagar e aqui, porque encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor? Deixa eu ver, pessoal, se a gente não precisa incluir o verso seguinte. Conservando não seria teu? Vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Eu não sei, deixa eu ver, conservando não seria teu? Ananias, conservando o que tinha, seria dele. Vendido, o dinheiro estaria no poder, era dele. Ananias, então, assentou no coração. Né? Ele planejou, ele sentiu desejo e prazer no que estava fazendo. Ele achou que podia enganar os homens, quando na verdade estava enganando a Deus. A gente pode juntar as duas coisas, mas aí nós teremos uma lição enorme e teremos que dividir lá no resumo. Então eu vou deixar aqui, de fato, eu vou deixar aqui a quarta, certo? E vou fazer a terceira então. Vamos lá. Ananias ouviu Pedro perguntar. Vou alterar, porque é uma pergunta. Perguntar. Por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito, reservando parte do valor? Maravilha. Então eu vou pegar isso aqui, né, verso 3, vou trazer para cá e vou alterar. Eu e você aprendemos que não devemos permitir que Satanás encha o nosso coração. Nós não podemos permitir que Satanás encha o nosso coração, nos fazendo, nos enganando, nos enganando, nos fazendo pensar. Não, deixa eu voltar aqui. Nos encha o coração, nos fazendo mentir ao Espírito Santo, negando, mentir ao Espírito Santo. Não devemos permitir que Satanás encha o nosso coração, nos fazendo mentir ao Espírito
deixando de fazer de forma completa o que devemos fazer. Então, nós não devemos permitir que Satanás encha o nosso coração, nos fazendo mentir ao Espírito Santo, deixando de fazer de forma correta o que devemos fazer. Eu posso colocar, eu creio que de forma correta vai ficar bom também. De forma correta, o que devemos fazer para o reino. Pronto. Então tá aqui uma lição importante que nós aprendemos nesta passagem. E qual é a lição aqui que nós aprendemos? Olha, a gente aprende primeiro que Satanás pode encher o coração da gente, então a gente precisa tomar muito cuidado. Satanás ele não tem acesso aos nossos pensamentos, mas ele pode sugestionar, ele pode sugerir, ele pode invadir o espaço que ele não deveria invadir, quando os nossos olhos, cheios de ganância, começam a olhar para aquilo que nós não devemos olhar. Tá bom? Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Satanás vai querer que a gente não faça direito o que nós deveríamos fazer no reino de Deus. Volto a repetir. Aqui eles doaram tudo. Aqui era uma questão que a igreja estava entregando tudo para ser administrado pela própria igreja para que ninguém tivesse falta de nada. A igreja não diz que alguém tinha falta, a igreja não diz que alguém precisou e aí precisou vender. A igreja diz que as pessoas confiavam os seus bens para serem administrados pela igreja, para que todos tivessem a mesma forma. Aqui era um socialismo cristão, né? Era um comunismo cristão. Não havia a ganância de uma liderança para tomar aquilo e ficar para eles, como é no socialismo e no comunismo mundano, inflamado por Satanás, né? Nessa era da ação do Espírito Santo, isso aqui funcionou de maneira muito boa, funcionou de maneira perfeita. Mas vamos aplicar as nossas vidas hoje. Bom, a gente volta a falar da questão dos dízimos e das ofertas, certo? Existe uma forma correta de fazer. Eu preciso entregar os meus dízimos na igreja. Eu preciso entregar 10% do valor líquido que eu ganho, certo? Do valor líquido que eu ganho. Eu dou a César o que é de César, então eu pago os meus impostos. Daquela parte que é minha, porque os impostos não são meus, se fosse meu eu não poderia ser condenado judicialmente por não devolver ao governo aquilo que é dele. Então eu entrego ao governo aquilo que é dele, INSS e Imposto de Renda de Pessoa Física, né, que é o IRF ou IRPJ, de pessoa jurídica. Então eu entrego o que é do governo e depois eu entrego o dízimo do que é meu. Se é uma empresa, eu entrego o que é do governo, eu entrego o que é dos funcionários, porque os funcionários é que precisam dizimar aquilo que é deles, e aí aquilo que é lucro líquido meu, eu entrego ao Senhor. Então, se eu maculo isso, ou se eu estipulo um valor, eu não tenho como saber quanto eu ganho, que é uma coisa que as pessoas dizem, quando na verdade isso é uma falácia. Eles sabem realmente quanto ganham, certo? E se uma pessoa é um empresário, ele não sabe qual é o seu lucro, ele não deveria estar empresariando, porque ele não tem condições de empresariar. Mas ele sabe sim, sabe por quê? Porque ele gasta esse dinheiro. Então ele sabe que o que ele está gastando é dele, né? Então, essa pessoa precisa entregar o que é correto. Não dá para fingir na igreja, mentindo ao Espírito Santo mês a mês, achando que porque os homens não sabem, o Espírito não sabe. Isso é absolutamente perigoso. A gente vai ver que isso gera a morte,
tá? No caso aqui, a gente já sabe que gerou morte literal, mas a gente sabe que isso continua gerando morte espiritual. Então vamos aqui para nossa quarta verdade. Ananias, Ananias, opa, Ananias ouviu Pedro perguntar mais, conservando-o. Eu vou tirar esse porventura, tá, pessoal? Conservando não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então vamos lá. A gente tem aqui várias perguntas, várias afirmações. Eu e você aprendemos que o que Deus nos dá é nosso. É nosso. O que não pode é planejarmos em nossas mentes enganar a igreja, pois o que enganamos, não, eu não engano a Deus, em nossas mentes, mentir à igreja, pois quem mente para a igreja mente, na verdade, para Deus. Tá aí, terminamos. Então, o que que o verso 4 nos ensina? Primeiro, que o que é nosso é nosso. Então, a igreja tem, irmãos, vamos coletar aqui uma oferta para reconstruirmos a casa da irmã fulana que pegou fogo. É, vamos, a gente acredita aqui que cada um de nós pode dar tanto. Então, se você concordar, você tem que participar. Agora, se você discordar dizendo eu não posso, mas você tem, você pode sim. Você não está enganando a igreja. Essa é o cerne. Esse é o cerne da lição que nós temos aqui. A gente não engana a Deus. A gente pode enrolar os homens, a gente pode enrolar a igreja, mas a gente não enrola a Deus, a gente não engana a Deus. E esta é a lição que nós aprendemos aqui. Nós precisamos tomar cuidado com esse planejamento de coração para enganar a igreja, achando que a gente está enganando, achando que isso vai ficar tudo bem. Não, não fica tudo bem. Por quê? Porque quando eu engano os homens, quando eu penso que estou enganando os homens, quando eu faço de tudo para enganar os homens, quando eu assento no meu coração, quando eu planejo, quando eu calculo, quando eu sinto prazer em estar fazendo isso, porque isso gera prazer, eu, na verdade, estou comprando uma briga com o grande e todo-poderoso Deus. Então, essa é a lição para nós aqui, a quarta lição. Vamos para a nossa quinta lição e também para a nossa quinta verdade. Verso 5 agora. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos. Então vamos lá. Ananias
ouvindo, ouvindo aquelas palavras. Aí eu não preciso do nome dele aqui, que já estava lá no início. Caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Eu vou deixar tudo. Vamos pegar aqui, vamos trazer para cá. Eu e você aprendemos que agindo mal no reino, poderemos nos tornar exemplo de temor. Não, vou mudar porque primeiro tem a morte, né? Primeiro tem a morte. Agindo mal no reino, agindo mal no reino, estamos sujeito à morte física e espiritual. E Deus, e assim seremos exemplo de temor aos outros. Exemplos de temor à igreja. Irmãos, alunos, eu tenho 30 anos no Ministério Pastoral. Eu sei que isso acontece. Eu sei de histórias. O problema é que se a gente contar histórias e contar os santos, a gente vai ofender a família das pessoas. Infelizmente, nós estamos vivendo num mundo extremamente sensível. Agora, eu conheci pessoas claramente que viveram enganando a Deus e morreram física e espiritualmente. Eu conheço um caso de uma pessoa que era líder na igreja e que era absolutamente infiel nos dízimos. É, ele nem concordava com os dízimos, só que ele tentava manter uma aparência, porque ele era um líder, era uma pessoa respeitada na cidade e acabava se tornando líder da igreja. Ele era uma pessoa já mais velha e ele acabava sendo sempre líder na igreja. Mas ele nunca era fiel. Só que essa parte da infidelidade dele, quem sabia era quem tinha ali contato com a liderança da igreja também, né? A igreja não sabia. Ele enganava a igreja, mas não enganava a Deus, certo? E essa pessoa morreu de uma maneira muito triste. Ele ficou doente, essa era uma doença degenerativa, ele morreu aos poucos, morreu de uma forma muito difícil. Apesar de ter sido um homem crente a vida inteira, morreu de uma forma tão dolorosa, tão triste. E o pior, ele foi perdendo todos os filhos para o mundo. Ele foi vendo até filhos virar ateu antes do seu fim. Perdeu muitos, muito, perdeu muito. Conheço, eu poderia citar vários exemplos de pessoas que nessa área acham que podem enganar a Deus e estão perdendo a família. O diabo está invadindo. Satanás, aquele que enche o coração, ó, não, não dá, não dá, não pode, é o mesmo que vai matar a família, que vai destruir a família, certo? Então vamos aqui para a nossa sexta lição, sexta verdade. Deixa eu só corrigir isso aqui. Estamos sujeitos à morte física e espiritual. E assim seremos exemplo de temor para todos. Eu acho que aqui cabe dois pontos, né? Morte física e espiritual. Beleza, então vamos para a sexta lição agora. Deixa eu voltar um pouquinho. Ananias levantando-se. Ananias levantando-se. Ah, não. Não é Ananias que se levantou, né? Ele já estava morto.
Levantando-se os moços, Ananias foi coberto por por uns moços que em seguida o levaram e o sepultaram. Vamos lá para a lição. Eu e você aprendemos que agindo mal no reino, nossa história, nosso fim será triste e solitário. Então, uma pessoa que pensa será triste, solitário. Acho que assim tá bom. O que a gente aprende aqui é que a Bíblia está dizendo, ó, a história dele passou, acabou. Não chamaram os parentes, não chamaram a esposa, não chamaram ninguém, levaram o cara e sepultaram. A gente não tem base para dizer que era um costume da época, enfim, não tem nada nesse sentido. Então, o que eu entendo aqui é que quando eu ajo de maneira ruim no reino, o meu fim será assim, triste e solitário. Eu terei um fim muito ruim, né? E o pior, o pós-fim. Como é que é o pós-fim, né? De uma pessoa que mentiu para Deus, achou que podia mentir para Deus, que enganou o Espírito Santo. Então, é o que a gente aprende aqui em sexto lugar. Vamos para a sétima lição. Aliás, sétima verdade primeiro e depois a sétima lição, né? Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias. Deixa eu só ajustar algo aqui. Tá me incomodando um pouquinho. Vai melhorar um pouco, mas ainda não posso. Acho que assim agora vai melhorar mais. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que tinha acontecido. Daqui para baixo a gente vai tratar da mulher, mas Ananias aparece, vamos ver. É, Ananias teve sua esposa entrando na história da sua farsa. Eu posso mudar isso aqui. A história da sua farsa. Da sua farsa, sem saber do ocorrido. Ananias, então vamos lá. Eu e você aprendemos que se falhamos mentindo ao, ao Espírito Santo, podemos fazer
com que nossa família pereça sem perceber. Então, as implicações são para a família toda, né? Não é só para quem mentindo, mentindo. As consequências de quem tenta enganar a Deus, quem tenta mentir ao Espírito Santo, não é só para ele. A gente pode colocar pessoas no processo que às vezes não sabe de nada. No caso, os filhos, né? Uma pessoa que tenta mentir para Deus e enganar o Espírito Santo, ela envolve a família e os filhos acabam pagando por algo que eles nem sabem, né? Aqui a esposa pagou. Ela sabia, ela concordou, mas não é só a esposa, é a família inteira. A gente tem que ter isso aqui claro na mente. Então vamos lá. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Diz, vendeste, portanto, aquela? Ela respondeu sim. O verso 8, o Ananias não aparece. É só a mulher, então a gente pode apagar, certo? Aí vamos ver se isso. No verso 9, Ananias aparece. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os que sepultaram teu marido, eles também te levarão. Ananias foi sepultado como sua esposa seria, por causa do acordo que fizeram para tentar o Espírito Santo. Pronto. A gente pode apagar isso aqui e deixar só isso aqui. É o que diz respeito a Ananias, tá? Lembrem-se que o personagem é Ananias, não é a esposa, então a gente precisa trabalhar com ele. Eu e você aprendemos que a morte é o que espera. Há uma casa que vive mentindo ao Espírito Santo. Eu e você aprendemos que a morte é tudo o que terá uma família que vive mentindo ao Espírito Santo. Então, não vale a pena viver mentindo ao Espírito Santo, porque as implicações são para todos, né? Todos podem pagar pela mentira do casal. A família inteira pode sofrer, porque imaginem, a Bíblia não fala a respeito dos filhos de Ananias e Safira, mas eles já eram donos de propriedades, então provavelmente tinham filhos, né? Então, e aí? Como é que ficou todo mundo? Todo mundo foi afetado. A morte afetou todo mundo. A morte física deles, mas a morte espiritual é a pior das mortes. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro, expirou. Entrando os moços, acharam-na e levaram-na e sepultaram junto do marido. Ananias teve sua esposa sepultada ao seu lado após manter sua mentira. Então, quando a gente envolve a família da gente nas nossas falcatruas espirituais, quando a gente pensa que pode pegar o pessoal e misturar com o espiritual e tentar fazer uma manobra, isso vai ficar impune? Não vai. Eu e você aprendemos que morrem juntos todos os que sustentam
a mentira contra Deus. Então, tá mentindo contra Deus? É o casal? Porque a esposa não é obrigada a concordar, certo? Ela pode discordar, ela poderia ter chegado e falado: olha, Pedro, infelizmente, meu marido ficou encantado pelo dinheiro e acabou errando. Não foi por esse valor que nós vendemos. A gente vendeu por tanto. Ela não teria morrido. Ela não teria sido condenada. Como Adão não deveria ter comido o fruto e lá no paraíso, ele não precisava ter comido o fruto. Poderia ter dito: Eva, de jeito nenhum, não vou comer isso não. Deus falou para não comer. Mas ele comeu. Então, é muito importante a gente saber que quando a gente se casa, a gente se torna uma só carne. Mas nós não somos obrigados a compactuar com o pecado do outro. Não preciso viver o pecado do outro para porque o julgamento é individual. Deus vai tratar individualmente com cada um. Então vamos à 10ª verdade. Verso 11 agora, né? Veio temor a todos, né? Na verdade, já acabou. Por quê? Porque a 10ª verdade já vai falar do resultado, né? Do que aconteceu ali. Então a gente pode dizer que nós terminamos. Terminamos. Agora nós vamos para a conclusão, né? E como é que a gente faz essa conclusão? A gente pega todas as 9, foram 9 lições, né? Então a gente vai pegar todas as 9 lições. Vamos voltar lá para o início. Eu vou facilitar a minha vida aqui. Voltar aqui para Ananias e vou começar a copiar. Copiei a primeira, a segunda, terceira e a nona. Então, copiei todas elas. E aí agora eu vou aqui na conclusão e vou... Opa, a nona eu não copiei. Agora sim. E aí eu vou colar todas elas aqui, ó. Pronto. Colei todas elas. Vou mudar esse formato, porque agora eu não preciso mais desse formato aqui. Pronto. Eu gosto de apagar esse eu e você aprendemos que. Agora eu vou deixar o casal pode vender o que possui. Juntos. Eu vou copiar o casal, porque a gente... Ah, mas na verdade eu vou mudar isso aqui, na verdade. Marido, o marido pode vender o que possui desde que em acordo com a esposa. O que essa lição está nos ensinando é que a submissão da mulher não anula ela na participação da família. E que o governo do marido ou a liderança do marido não exclui a participação da mulher nas decisões do marido. Continuando então, nós temos aqui a segunda lição, né? Os maridos nunca devem entrar em acordo com as esposas para fingir. Vamos marcar isso aqui. Vou marcar isso aqui também. Eles podem fazer, mas em acordo, né? A gente já viu. E eles não podem entrar em acordo para fingir. Então eles podem entrar em acordo para vender, mas não podem entrar em acordo para fingir ser o que eles não são, certo? Eles não devem fingir viver como todos devem viver. Então, assim, as pessoas têm um padrão para viver de acordo com a Bíblia, é esse padrão. Não dá para fingir viver de forma diferente. Então, vamos lá.
Os maridos não devem permitir que Satanás encha seus corações. Não pode. Os maridos não podem planejar em seus corações mentir à igreja. Não pode. Os maridos agindo mal no reino estão sujeitos à morte física e espiritual. Os maridos agindo mal no reino terão um fim triste e solitário. Os maridos, ao falharem mentindo ao espírito, podem fazer com que sua família pereça. Os maridos não devem esperar nada menos que a morte a membros de sua família se vivem de forma errada, se vivem fingindo. Os maridos morrem e morrem também aqueles que sustentam suas mentiras. Beleza. Então, fizemos aqui esse ajuste, essa demarcação. Nós grifamos o essencial em cada lição. Então, agora, vamos ver o seguinte: qual é um tema que a gente pode dar para essas lições aqui? Os maridos podem vender com a anuência das esposas, eles não devem entrar em acordo para fingir ser o que não são, não devem permitir que Satanás enche seus corações, não podem planejar em seus corações mentir à igreja, não podem encher o coração desse mal. Os maridos agindo mal no reino estão sujeitos à morte física e espiritual. Os maridos agindo mal terão um fim triste. Os maridos que falharem mentindo ao espírito podem fazer com que sua família pereça. Os maridos não devem esperar nada menos que a morte. A membros da família se vivem mentindo ao espírito. E os maridos morrem e morrem aqueles que sustentam suas mentiras. Então, vamos lá? Lições e advertências aos maridos, aos maridos, não vou pôr aos maridos cristãos, não, aos maridos no cristianismo. Beleza. Agora vamos fazer um resumo das lições para quem quer continuar, tá, pessoal? Quem tem interesse em oferecer essas lições aqui para os seus amigos, para uma comunidade, para um grupo, então a gente pode fazer aqui o resumo das lições. Eu vou colar tudo aqui, certo? Vou desmarcar essas marcações, agora eu não quero mais. Pronto, desmarquei. Também não quero a palavra lição em nenhum deles, certo? Porque agora eu não preciso, agora eu já tenho o tema, aqui é o resumo das lições, né? Eu preciso resumir essas lições, por quê? Porque quando a gente vai oferecer isso para um grupo, para uma igreja, algumas lições são muito grandes, né? Então eu vou colocar o tema aqui já bem visível para a gente ver. Lições e advertência aos maridos no cristianismo. Primeiro, os maridos podem vender o que possuem em acordo com as esposas. Então, primeira coisa que a gente tem que saber, os maridos no cristianismo, primeira coisa, vendam o que vocês têm, mas em acordo com as esposas. Segundo, os maridos nunca devem entrar em acordo com as esposas para fingir ser o que eles não são, tá? Tem que corrigir isso aqui. O que eles não são. Na igreja ou em qualquer outro lugar. Eu vou apagar o resto porque eu não preciso do restante. E eu vou também marcar. Os maridos podem. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar todas em maiúsculo. Vou escolher aqui a fonte, negrito, todas em negrito e todas em maiúsculo, ok? Pronto. Agora eu vou copiar esse formato e vou fazer o mesmo aqui embaixo. Os maridos nunca devem. Então, tem coisa que eles podem, tem coisa que eles não podem. Terceiro, os maridos não devem permitir que Satanás, os maridos não devem, aqui é devem,
nunca devem entrar em acordo. Os maridos nunca devem entrar em acordo. Os maridos podem vender. Encha seus corações, os fazendo mentir ao Espírito Santo, deixando. Isso aqui eu uso na explicação. Eu venho só até aqui. Os maridos não podem planejar. Eu vou apagar em seus corações, porque o planejar já implica em tudo, né? Não podem planejar mentir à igreja. O resto eu uso na explicação, certo? Eu não preciso ter aqui. Aqui é o resumo das lições. Então, os maridos agindo mal no reino estão sujeitos à morte. É só o que eu preciso aqui. O resto eu uso na explicação. Os maridos agindo mal no reino terão um fim triste. Solitário. Os maridos, ao falharem mentindo ao espírito, podem fazer. Ó, os maridos que falharem, eu vou apagar isso aqui e eu uso também na explicação, tá? Vou usar isso aqui na explicação. Os maridos que falharem podem fazer com que sua família pereça. Até aqui. Os maridos não podem esperar nada menos que a morte. Os maridos morrem e morrem também aqueles que sustentam com eles a sua mentira. Então, aqui eu vou apagar para diminuir o tamanho da lição, né, que esse é o objetivo. E morrem também aqueles que sustentam as mentiras contra Deus. Pronto. Pronto, fizemos aqui o resumo das lições. Então, advertências, lições e advertências aos maridos no cristianismo. Então, vamos lá. Eu vou diminuir aqui para a gente fazer aquele apanhado em 1 minuto, tá bom? Então, vamos lá? Cena 10, Atos 4, de 36 a 5:11, nos ensina algumas lições e advertências aos maridos no cristianismo. Primeira, verso 1. Os maridos podem vender com a anuência da esposa aquilo que possui. Verso 2. Os maridos nunca devem entrar em acordo com as esposas para fingir ser o que não são. Verso de número 3. Os maridos não devem permitir que Satanás encha os seus corações. Verso de número 4. Os maridos não podem planejar mentir à igreja. Verso de número 5. Os maridos agindo mal estão sujeitos à morte. Verso de número 6. Os maridos agindo mal no reino ou na igreja terão um fim triste e solitário. Verso de número 7. Os maridos, ao falharem, podem fazer com que sua família pereça. Verso de número 9. Os maridos não devem esperar nada menos que a morte, a si e aos membros de sua família, que concordam com a sua mentira, com o seu engano, com o seu pecado. Verso de número 10. Os maridos morrem e morrem também aqueles que sustentam as suas mentiras. Portanto, irmãos, alunos, advertências aos maridos no cristianismo. Terminamos nossa aula. Deus abençoe a todos. Nos vemos na análise do segundo personagem.